Vou colocar aqui no whiteboard. E daí vamos iniciar aí, né, com uma revisão básica de alguns conceitos que a gente viu na aula passada. A gente viu aí na aula passada que as principais portas lógicas são as portas AND, aí tá, deu uma travada. AND ou e. A porta lógica OR, eita, peraí. A porta lógica OR ou a porta chamada de OU. Vou tirar esse OU, senão vai confundir. Vou botar OR traço OU. Aí estão pedindo para entrar. E a porta lógica é NOT, também conhecida como porta inversora. A gente falou a respeito dessas portas básicas, né? E daí vamos trazer aí as principais características delas para a gente relembrar. Vou pegar aqui. A porta AND, ó. Vamos começar pela porta AND aqui. Vou pegar o símbolo dela aqui, um momento só. A porta AND, ela tem a seguinte simbologia, ó. A seguinte simbologia. Ela parece uma letra D, né? E a gente viu que a saída da porta AND, a gente utiliza uma expressão booleana, que é como se fosse a operação vezes. Então, se entra A e entra B, a saída vai ficar A AND B. Ok? É como se fosse a operação de multiplicação vezes. A gente também viu uma coisa muito importante dessa tabela, que é a tabela verdade, ou seja, a depender das entradas, qual é a saída que eu recebo. A gente viu que a porta AND ela só tem a saída 1 quando as duas entradas são 1. Se uma delas for 0 ou as duas forem 0, a saída é 0. Então, olha, a gente vai ter a seguinte tabela verdade, né, para ela. Aqui a tabela verdade dela, ó. Quando A é 0 e B é 0, a saída é 0. Quando A é 0 e B é 1, a saída é 0. Quando A é 1 e B é 0, a saída é 0. Quando A é 1 e B é 1, a saída é 1. Então, a única condição de ser 1 é quando as duas entradas são 1. Aí vamos aí para os conceitos básicos da porta U agora.
A porta OU, ela tem a seguinte simbologia, ó. Ela tem um formato aí, né, um pouco mais abaulado, arredondado aí. E a gente viu, ó, que a operação lógica que caracteriza a operação OU, o operador, perdão, é o mais, né? Então a gente tem aí que se a gente tiver uma operação lógica entre A e B, a gente vai ter que a saída X ou S será igual ao A, o operador mais, né, B. Ou então A ou B. E daí, por fim, a gente viu a tabela verdade, né, da tabela OU. A gente viu que o OU, ele possibilita que a saída seja verdade se apenas uma das condições for verídica ou se as duas condições forem verídicas. Então, se pelo menos uma das entradas, A ou B, se A for 1, a saída já é 1. Se B for 1, a saída já é 1. Se ambas forem 1, a saída também é 1. A porta OU ela só vai me dar como uma saída nula quando as duas entradas são 0. Pedindo para entrar aqui. E daí, né, a gente vai ter a última porta aí que a gente viu na aula passada, que é a porta inversora, que a simbologia dela é como se fosse. Peraí. A gente viu que a porta inversora, né, ela tem essa simbologia aqui, ó. E que ela só tem uma entrada e uma saída. E daí, ó, essa porta, o operador dela é uma barra. Então a gente coloca a barra na entrada. Ou então a gente coloca a entrada com um apóstrofo, certo? A gente viu isso. E a gente viu que a tabela verdade dela é bem fácil. Por quê? Porque é o inverso de quem entrar. Se a entrada for 1, a saída é 0. Se a entrada for 0, a saída é 1. Então a gente trabalhou as características dessas portas, né? E daí no fim da aula a gente estava introduzindo a ideia de circuitos combinacionais. Deixa eu ver aqui. Circuitos combinacionais. E o que são os circuitos combinacionais? Eles são circuitos que apresentam um monte de portas lógicas combinadas. Beleza? Então é exatamente isso que a gente vai trabalhar nessa aula. Inicialmente, como é que a gente encontra as funções lógicas ou expressões booleanas para os circuitos combinacionais?
O que são as funções lógicas ou o que são as expressões booleanas? Ó, isso aqui, A AND B, eita, A AND B aqui é uma expressão lógica. A ou B assim é uma expressão lógica. Então a gente vai ver como é que a gente encontra essas expressões para circuitos com mais de uma porta lógica agindo em concomitância. Então deixa eu pegar uns exemplos aqui para a gente trabalhar. Inicialmente eu havia mostrado esse exemplo, né? Espera aí, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, aí eu vou abrir o minutinho, pessoal, que eu vou só pegar um exemplo para a gente fazer. Então, ó, eu vou botar um exemplo aí para a gente fazer, depois vou colocando o outro e a gente vai resolvendo. Olha aí esse exemplo, que foi inclusive um exemplo que eu coloquei na aula passada, né? Onde a gente tem aqui, ó, uma porta lógica do tipo I e uma porta lógica do tipo OU. Então, vê só. A gente aprendeu os operadores aí, né? Então, quando duas entradas elas estão indo para uma porta I, o operador lógico delas é os pontozinho, como se fosse uma multiplicação. Então, quando A e B entram numa porta AND, a saída aqui nesse lugar aqui, né, do meu circuito, é A e B. Agora, essa saída, ela está entrando em outro circuito. Então, olha, a gente agora começa a trabalhar com esse valor, não mais com A e com B. Então, ó, ela entrou em uma porta OU. O operador da porta OU é o mais, né? Que indica a operação lógica OU. Então, olha, o mais, ele vai, a operação lógica OU, ela está sendo realizada entre quem está entrando aqui, quem é que está entrando desse lado? É o A and B, que entra desse lado. Então, aqui pode ficar A and B. E no outro lado está entrando a variável C. Então, eu vou ficar com x, que é a saída, será igual a C ou A and B. Aí você diz, ô professor, mas não seria A and B ou C? A and B ou C? Tanto faz, pessoal. A operação ela é parecida com a operação mais. Tanto faz eu somar 3 com 7 ou 7 com 3. Ok? Então dá no mesmo aí. Deixa eu pegar outro exemplo aqui. Eu vou refazer esse exemplo também que a gente fez, porque tem algumas coisas que eu não observei e que agora eu consigo explicar para vocês. Deixa eu. Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Espera aí, que acho que estão pedindo para entrar, então.
Vamos ver esse outro exemplo aqui. Aí. Pronto, que é parecido com o exemplo anterior, né? Só que não é a mesma coisa. Por que não? Porque no exemplo anterior, primeiro vem a porta AND e depois a porta OR. Nesse aqui foi trocado, ó. Essa veio para cá e essa veio para cá. Então é o contrário. Aqui é a porta AND ou I. Aqui é a porta AND ou I. Espera aí, estão pedindo para entrar. E aqui é a porta OR. Aí vê só. Quem é o operador? Eita, perdão. Perdi. Aqui é a porta U. E aqui é a porta I. Então, novamente, quem é o operador da porta U? É o mais. Então, você coloca aqui, ó, ou A ou B. Então, você coloca A ou B. Depois, você vai passar pela porta I com o C. Então, ó, a gente vai fazer, quem é o operador da porta I? O AND, o vezes, ó. Quem é que está de um dos lados aqui, ó? É o C. Vou botar esse ponto mais para cá. O C, ele está em um dos lados. E quem é que está do outro lado? Do outro lado eu tenho A ou B. Então, a gente coloca aqui, ó. A ou B. Aí você diz, ô professor, se eu fizesse assim, ó, por exemplo, x, certo? X é igual. Quem tá, a operação lógica é o, vamos lá, é o AND, que é como se fosse o vezes. Se eu fizesse assim, quem está de um lado é o C. Quem está do outro lado, A ou B. Desse jeito estava certo, professor? Não, está errado. E desse outro jeito? Desse jeito está certo. Ô professor, por que aqui de um jeito, desse jeito de cima está certo e do jeito de baixo está errado? Olha, é porque a ordem das operações ela importa. E os parênteses, eles importam assim como na matemática. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu faça a operação 2 mais 3 e multiplico por 5. E nesse outro caso eu faço 2 mais 3 e multiplico por 5. Nesse primeiro caso, a operação entre parênteses ela veio antes. Assim como a operação OU veio antes. Então, eu resolvo primeiro ela. 2 mais 3, 5. Vezes 5, esse resultado me dá 25.
E essa outra, professor? Nessa outra, eu resolvo primeiro a multiplicação. Então, ficaria como? 3 vezes 5, 15. Mais 2 daria 17. Obviamente que aqui é uma lógica, é uma operação lógica e aqui uma operação aritmética. Mas isso é apenas para eu mostrar para vocês o quanto é diferente, certo? Aí você diz, ô professor, e como é que ficaria esse circuito aqui, ó, de baixo? A ou B em C. Olha ele aqui, ó. Note que essa operação, assim como eu fiz aqui 3 vezes 5, a operação aqui I, ela veio primeiro. E depois veio ou, igual eu fiz, depois eu somei com o 2. Aqui, ó, depois veio o ou C. Então, essa daqui, ó, a gente acabou de resolver ela aqui, ó. A em de B ou C. De A em de B, não, A ou B em de C. Deu para entender aí? Alguém tem alguma dúvida? Não. Então, eu vou pegar aqui mais alguns exemplos para a gente fazer. Peraí, deixa eu pegar uns exemplos. Vamos ver esse exemplo aqui, ó, bem simples também. Vou limpar o quadro aqui. Vamos para esse outro. Daí, nesse exemplo, ó, a gente tem uma porta inversora. Então, a gente aprendeu que o operador lógico é uma barrinha em cima da entrada. Então, ó, se aqui eu entrei, antes de eu entrar na porta ou, que é essa porta aqui, né? Ou, antes do A entrar, ele passou pela porta inversora. Então, antes dele entrar, ele fica como aqui nesse lugar? Ele fica A negado, com uma barra em cima. Beleza, e agora, professor? Agora eu vou realizar a operação OU, então boto mais. Entre quem? Entre quem entrou de um lado, que é o A negado, e quem entrou do outro, que é B. Então a expressão lógica ela fica x é igual a A negado ou B. Vamos lá para mais um exemplo. Deixa eu pegar aqui mais um exemplo.
Olha esse aí, ó. A gente tem inicialmente uma operação ou entre quem? A e B. Então eu vou ficar com A ou B. Depois disso, a gente vai ter uma negação, né? Uma negação. Ô, professor, e a gente nega quem? O A ou o B? Nega os dois. Então, ó, quando a gente tem uma operação de negação depois de uma porta lógica, a gente abre o parêntese e nega todo mundo que entrou na porta inversora. Nesse caso, A ou B. Tudo isso é negado. Beleza? Vamos aí para mais exemplo. Pois não, pode falar, Matheus. A e B eles só podem ser 1 ou 0. A gente vai. Oi? Não, são números binários. A gente havia mencionado. A gente vai chegar lá. Com calma, a gente vai chegar lá e descobrir, certo? Como é que funciona. Diga aí, quem era, quem foi que. O Marcelo foi que falou alguma coisa? Não. Não, né? Então, Matheus, pode ficar tranquilo que até o final dessa aula a gente vai fazer um exemplo aí para tirar essa sua dúvida. Só que isso vai ser aprofundado depois. Beleza? Então, vê só. Olha esse outro aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Nesse exemplo aqui, a gente já tem um circuito um pouquinho maior, né? A gente tem uma porta I com 3 entradas. Ô, professor, e pode? Pode. Tem porta I com 3 entradas. Tem porta O com 4. Não sei se com 5, mas com 4 eu sei que tem. Certo? E como é que faz? Ó, o operador lógico delas é o mesmo. Vai ser o I, né? O vezes, vai ser vezes, vezes. O ou é como? É o mais. Então vai ser mais, mais. Então vamos ver aqui, ó. Nesse caso, né? A gente tem aí, ó, que a porta A, que a entrada A, ela aqui passou por uma negação, ó. Então ela aqui vai ficar como A negado. E daí esse A negado, ele entra nessa porta aí, que tem 3 entradas. Então entra A negado. Quem entra mais? O B. Então, IB. Quem entra mais? O C. Então, I. Beleza. O que mais? Agora a gente tem essa OA, porque para a gente resolver essa última porta, a gente precisa saber quem entra aqui. E quem entra aqui precisa depender de quem entra aqui. Quem entra aqui depende de quem entra aqui. Então, ó, essa porta OA aqui, quem são as entradas dela? Ó, por aqui está entrando o A e por aqui está entrando o D.
Ô, professor, e pode puxar assim? Pode. Ô, professor, e se puxasse para aqui, daqui para cá, podia? Podia. E aí quem entrava? Quem entrava era o anegado. Se puxar depois da negação, é o anegado. Se puxar antes, é o A. Então, ó, vai entrar A ou D. Então, aqui a gente coloca ó, A ou D. Depois, esse A ou D, ele vai passar aqui, ó, por essa negação. Então, ele vai ficar como? O que entrou negado. Então, ó, vai ficar A ou D negado. Agora a gente vai ter a operação I, né? Como é a operação I? É quem está de um lado e quem está do outro. Então vamos lá. Quem está desse lado? Pessoal, quando a gente coloca uma operação I depois de um bocado, eu aconselho a botar parênteses, até para organizar, certo? Então, olha, a saída que é a X, ela vai ser como X é igual. Quem está desse lado aqui, ó, vou botar parênteses. A negado. I, B. I, C. E quem está do outro lado? Quem é que está do outro lado? A ou D negado. Vai ficar A ou D. Tudo isso negado. Então, essa é a expressão lógica que representa esse circuito lógico aqui. Está dando para entender, pessoal, ou não? Tá ou não, pessoal? O que é que vocês. Tem alguém que está com dúvida, quer dizer alguma coisa? Então, para seguir. É aqui outro exemplo. Eu vou deixar esse aqui, vou dar um tempo para vocês fazerem e depois eu corrijo. Então, eu vou dar um tempo aí, pessoal, para vocês fazerem, certo? E daí eu corrijo.
Deu tempo de fazer aí, pessoal? Alguém fez? Certo, tá bem. Beleza, a gente faz o seguinte, deixa Matheus, quem estiver fazendo, terminar e vocês vão colocando aqui no chat a resposta. Quando tiver negado, coloca linha e daí depois eu respondo aqui para a gente fazer um paralelo. Deu tempo aí, Matheus, fazer? Já, né? Pronto. Vamos corrigir aqui para a gente ver. Quem quiser colocar aí. Então, pessoal, basicamente aqui, ó, aqui é uma porta ou. E daí a gente sabe que o operador dela é o mais. Então, ó, quando a gente tem duas entradas A e B entrando na porta ou, vai sair A ou B. Daí esse A ou B, ele vai entrar com a saída C em uma porta AND ou I.
Então, o operador da porta AND é o vezes, e daí a gente, de um lado, está entrando o C, e do outro, A ou B. Cuidado para não cometer aquele erro que eu acabei de falar, né? Colocar A ou B dessa forma. Como a gente realizou primeiro a operação ou, a gente vai ter que colocar os parênteses aqui, para exemplificar que essa operação foi realizada antes da operação AND. Aí depois, tudo isso passa por uma porta inversora aqui, ó. Então, a porta inversora, ela simplesmente nega tudo que entra nela. Então, ó, se a gente estava com A ou B AND C, a gente agora vai ter isso negado, ó, tudo negado. Beleza? Aí agora a gente vai entrar por outra OU. A gente entra com essa OU com quem? Com o D. Então, ó, nada mais, a porta OU é um mais. De um lado vai ter quem entrou nessa parte, que no caso é A ou B, NDC negado. Então vamos lá. A ou B. Isso aqui, ó. Tudo isso negado. E aí eu vou entrar com quem? Com o D, ó. Ou D. E daí agora a gente vai entrar em mais uma porta do tipo I, ou AND, onde a gente vai ter aí, ó. Nós vamos fazer aqui, ó, no caso a saída ele chamou de X, então vamos colocar. Eita. Vamos colocar X é igual. Então, como é a porta AND, eu vou ter uma operação AND e duas partes, né? Quem está de um lado e quem está do outro. Então, quem é que está desse lado aqui, ó? Vai ser tudo isso aqui, ó. Vai ser, vou abrir o parênteses, ou posso botar colchete aqui, ó. Colchete. A ou B entre parênteses. A ou B. C. Tudo isso negado. Ou D. Veja que o D não está negado, né? Porque ele foi depois da porta NOT. Ou D. Tudo isso AND a entrada E ou I. É isso aí, né? É isso mesmo. Então, ó, essa seria a expressão final, né? Para esse circuito lógico, a expressão booleana. E aí, acertaram? Deu certo? Não deu? Boa. Boa, boa. Quer falar mais? Pode falar, Gerson. Vamos lá. Se fosse colocar assim, ó, você. Deixa eu colocar aqui para você, ó. Cadê o. Cadê o colchete aqui? Vamos lá. Aí você colocaria.
Espera aí. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Aí você coloca dois parênteses, um atrás do outro, sabe? Para você implementar a negação com apóstrofo. É, porque o tracinho não ia dar mesmo, não. É, tem que ser com apóstrofo. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora vamos ver essa questão aí que o Marcos foi. Mateus perguntou. Vamos lá, eu vou colocar esse exemplo aqui, ó. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Que a gente vai explanar melhor nas próximas aulas. Vou limpar a tela. Vamos lá. Imagina que eu estou com esse circuito combinacional aqui, ó. Aí eu vou resolver o circuito lógico, vou a expressão booleana. Então vamos lá, ó. Aqui o A entrou aqui e ficou A negado. E o B também ficou B negado. Aí, ó, eles passaram por uma porta U aqui, então ficou A negado ou B negado. Aqui entre parênteses. Aí depois isso passou por uma porta NOT, então vê só. Vai ficar A negado ou B negado. Tudo isso negado. Oxe, professor, e pode ficar uma negação em cima da outra? Pode. E daí agora tudo passa por uma porta AND, ó. O B, ele passa por essa porta AND com o C. Então a expressão de saída, ela vai ficar como? Peraí. Ela vai ficar x é igual a negado ou B negado tudo isso negado AND B AND C. E daí, olha, o Matheus perguntou, professor, qual é o número que isso vai ficar? Vamos lá, a gente vai chegar lá agora. Vocês devem estar lembrados que o A, ele é tipo uma chave, eu botei até no exemplo passado, uma chave, que ela pode estar fechada ou pode estar aberta. Assim como o B é uma chave que pode estar fechada ou pode estar aberta. Assim como o C é uma chave que pode estar fechada ou pode estar aberta, certo? O que é que acontece? Quando o A estiver aberto, ele vale 0. Quando o A ele estiver fechado, ele vale 1. E o B também, quando ele estiver aberto, vale 0. Se estiver fechado, vale 1. E aqui o C, quando estiver aberto, vale 0. Quando estiver fechado, vale 1. E daí, olha só. Imagina que eu tenho esses três botões
eu tenho esse circuito lógico e aqui eu tenho um LED. Se esse LED ele tiver aceso, é porque chegou tensão no final. Ou seja, a saída valeu 1 aqui no final. Se ele tiver apagado, é porque não chegou tensão no final. Então, a saída valeu 0. Aí você diz, beleza, professor. E como é que a gente sabe se aqui chegou 0 ou chegou 1? Vamos partir das tabelas verdade. É para isso que a gente estudou. Então, eu vou pegar aqui novamente a tabela do OU. Espera aí. Vou colocar aqui as 3 tabelas para a gente ir olhando para elas. Vamos lá, ó. A tabela do AND, a gente já viu, acabou de falar. A saída só é 1, as 2 entradas. A tabela do OR, a saída só é 0 se as 2 entradas forem 0. Se qualquer um for 1, a saída é 1. E a porta inversora, se entra 0 nela, sai 1. Se entra 1 nela, sai 0. Beleza? Aí você diz, então bora ver, professor, qual é que vai ser a saída? Como é que a gente vai descobrir? Eu digo, depende. Depende do quê? A saída, ela depende das entradas. Aí você diz, e quais são as entradas? Vamos estipular uma entrada, ó. Vamos supor que o A valha 1. Só uma suposição. O A, vamos dizer que ele vale 1. Ou seja, a chave do A está fechada. Beleza? A chave do A está fechada. Não, vou botar o A valendo 0. A chave do A vale 0, ela está aberta. O B vale 1. Então, a chave do B está fechada. E o C vale 1. Então, a chave do C está fechada. É como que aqui está uma chave fechada, aqui está uma chave fechada e aqui uma chave aberta. Aí você diz, certo, professor, como é que a gente faz agora? Agora a gente vai fazer passo a passo no circuito. Como é passo a passo, professor? Ó, vamos iniciar pelo A aqui. O A aqui vale 0. Deixa eu botar de outra cor para não confundir. Está de azul. O A aqui vale 0. E daí, esse 0, ele passa por uma porta inversora. O que é que a porta inversora faz? Ela inverte. Ó. Se entra 0, sai 1. Então, ó, quando ele passa por uma porta inversora, que ele é negado, ele aqui vai valer 1. E o B? O B aqui vale 1. Ó. Quando ele passa por uma porta inversora, ele inverte. Ó. Se entra 1, sai 0. Então, ó, se o B valia 1, aqui vale 0. Beleza, professor, entendi. E agora, professor? Agora, ele está entrando numa porta OU. Quem é que está entrando numa porta OU? É o 1 e o 0. Olha, quando entra numa porta OU 1 ou 0, eita, isso é a IND. Numa porta OU 1 ou 0, a saída é 1. Então, olha, se entrou 1 ou 0, a saída aqui vai ser 1.
E agora, esse 1 ele passou por uma porta inversora. Se 1 entrar numa porta inversora, vira 0. Então, ele passou por essa porta, ele aqui entrou 0. E os outros? Ó, esse aqui é B, que era 1. Veio para cá, 1. E C, que era 1, veio para cá, 1. Só que a outra perna é o 0. Então, para ser 1, todas as entradas têm que valer 1. Se alguma valer 0, a saída é 0. Então, como esse vale 0, esse vale 1 e esse vale 1, a saída aqui vai ser 0, só por causa dessa entrada 0. Então, a saída vai ser 0. Então, nesse exemplo, a luz não acenderia. Deu para entender aí ou ficou complicado? É porque é o seguinte, a gente vai sempre se reportar a essa tabela verdade em cada operação lógica. Em cada operação. Então, toda vez que entrar uma variável, seja ela 0, ou seja ela 1, em uma porta NOT, por exemplo, eu vou ter que ver o que é que vai resultar. Se entrar 0, sai 1. Se entrar 1, sai 0. E na porta OU, eu vou ver quem são as entradas. A entrada é 0 ou 01. Se for 01, a saída é 1. Se for 10, a saída é 1. Se for 00, a saída é 0. Então, por isso, a gente vai sempre usar essas portas lógicas para guiar a gente. Eu sei que no início é um pouco complicado, só que a gente vai trabalhar isso bastante, certo? Daí eu acredito que nas próximas aulas eu consiga explicar, detalhar melhor. Mas é isso. Fique tranquilo que esse é o primeiro exemplo, certo? Mas as expressões lógicas, deu para entender as expressões, como é que a gente monta? Pronto. O objetivo da aula de hoje era mais as expressões. Eu tirei essa dúvida porque o Matheus perguntou, aí eu achei importante a gente fazer. Mas na próxima aula a gente vai fazer mais e vai ficar até simples. Pois não. É como que o LED ficasse apagado. É como que eu. Vamos dizer que você tem 3 botões. Um botão chamado A, o outro B, o outro C. Você aperta só os botões B e C e não aperta o botão A. Por isso que o A é 0, porque o nível lógico dele é 0. O B e C é 1, porque eles vão passar tensão para o circuito. Deu para entender? Isso aí vai se tornar mais comum, certo? Ao longo das aulas. A gente tem pouco tempo, está na segunda semana de aula, e já está rodando bem o assunto, assim, para ser remoto e para o pouco tempo. Eu vou parar a gravação aqui.